Quando tudo parece desmoronar, quando a vida se torna um emaranhado de problemas e incertezas, é nesse exato momento que muitos jovens adultos se perguntam: onde está Deus? A sensação de abandono pode ser avassaladora. É como se estivéssemos gritando por socorro dentro de uma sala à prova de som, ninguém ouve, ninguém responde, e tudo parece perdido. Os planos que pareciam sólidos se desmancham como areia entre os dedos. As orações tornam-se mais intensas, mas parecem ser sugadas por um vácuo sem retorno. A fé, que antes era vibrante, agora vacila, balançada pelos ventos da dúvida e da dor. É fácil acreditar quando tudo vai bem, mas e quando tudo dá errado? E quando os caminhos se fecham, os amigos desaparecem, e as promessas parecem longínquas como um eco do passado? A mente começa a se encher de perguntas, a alma mergulha em ansiedade, e o coração se cansa de esperar. Mas é justamente nesse cenário escuro e confuso que algo extraordinário pode estar acontecendo, mesmo que você ainda não consiga ver. E se, por trás de todo esse silêncio, Deus estiver trabalhando em segredo, preparando algo maior do que você ousa imaginar? E se o que parece ser abandono, na verdade for o cuidado mais profundo e detalhado de um pai que não age por impulso, mas por sabedoria eterna? Essa reflexão pode mudar não apenas sua maneira de ver o sofrimento, mas transformar completamente a forma como você vive sua jornada de fé. Para enxergar essa possibilidade com mais clareza, é necessário olhar para a história. E não qualquer história, mas aquelas que atravessaram os séculos e chegaram até nós não apenas como relatos antigos, mas como sinais vivos de um Deus que age mesmo quando tudo parece contrário. Um dos exemplos mais impactantes é a trajetória de José, filho de Jacó. Um jovem com sonhos gigantes, visões dadas pelo próprio Deus, promessas de liderança e exaltação. Porém, ao invés de caminhar direto para o trono, José mergulhou em um caminho de dor. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Ele foi levado para um país estrangeiro, acusado injustamente por um crime que não cometeu, e lançado em uma prisão sombria. Durante 13 longos anos, José experimentou rejeição, injustiça, abandono e silêncio. Em nenhum momento a Bíblia relata que Deus falou com ele durante esse tempo. E ainda assim, a mão de Deus nunca o deixou. Cada detalhe do sofrimento de José fazia parte de um plano maior. Na prisão, ele desenvolveu empatia, humildade e maturidade. Ele aprendeu a interpretar sonhos, a compreender os tempos e as pessoas. Foi nesse ambiente de dor que seu caráter foi lapidado. Quando finalmente chegou a hora, José foi exaltado, tornou-se governador do Egito e salvou milhares de vidas, inclusive a de sua própria família. O que parecia um caminho de destruição, revelou-se o exato percurso que o levou ao propósito. E é aqui que mora a beleza da fé, confiar que mesmo o silêncio de Deus está cheio de atividade divina. Que enquanto tudo parece estar desmoronando, Deus está construindo algo eterno. Essa dinâmica do silêncio divino se repete de forma ainda mais intensa na vida de Jesus. No Getsêmani, momentos antes de ser entregue para a crucificação, o Filho de Deus passa por uma angústia indescritível. Ele ora, chora, sua gotas de sangue, e clama ao Pai pedindo para que, se possível, o cálice do sofrimento fosse afastado. Mas não houve resposta. O céu permaneceu em silêncio. O Pai não impediu a traição de Judas, nem a prisão injusta, nem os espancamentos, nem a crucificação. Tudo seguiu seu curso. E ainda assim, foi naquele exato momento de silêncio divino que a maior obra da humanidade estava sendo executada. A redenção eterna estava sendo costurada com fios de dor e silêncio. É difícil compreender, mas é necessário aceitar: o silêncio de Deus não é ausência, é propósito. A cruz, que parecia derrota, tornou-se o maior símbolo de vitória da história. E tudo isso nasceu de um momento onde Deus permaneceu calado. Essa realidade muda completamente nossa forma de enxergar os tempos difíceis. Se até Jesus precisou passar pelo silêncio para cumprir sua missão, por que seria diferente conosco? Cada lágrima sua, cada noite sem respostas, cada porta fechada pode estar servindo a um propósito muito maior do que o seu entendimento atual consegue alcançar. O que parece ser o fim, pode ser, na verdade, o início de um novo capítulo, e talvez o mais glorioso de todos.
E se trouxermos essa reflexão para o nosso presente, percebemos que as situações não mudaram tanto assim. A juventude de hoje continua enfrentando incertezas, frustrações e silêncios. Relacionamentos que começam com promessas e terminam com corações partidos. Planos de carreira que fracassam, portas que não se abrem, diagnósticos inesperados, traumas familiares, desemprego, crises de identidade. É como se estivéssemos num campo de batalha invisível, lutando contra gigantes que só a gente vê, ou acha que vê sozinho. Mas há uma verdade que se esconde nessas dores. O silêncio de Deus muitas vezes é a sua maneira de trabalhar em camadas mais profundas da alma. Ele não está em silêncio porque esqueceu de você, mas porque está preparando algo que exige silêncio, concentração e tempo. Nem todo milagre acontece com barulho. Muitos dos maiores livramentos vêm disfarçados de atrasos. O não que você recebeu pode ter te salvado de um desastre. A espera pode ter te livrado de escolhas apressadas. Deus está mais preocupado com o seu destino eterno do que com seu conforto momentâneo. E, na maioria das vezes, Ele prefere te fortalecer antes de te entregar aquilo que você pede. Porque um coração fortalecido sabe lidar com a bênção sem transformá-la em maldição. Então, se você está nesse lugar escuro, se tudo parece dar errado, não conclua que Deus se esqueceu de você. Conclua que Ele está te preparando. E esse processo, por mais doloroso que seja, é a prova do quanto Ele te ama. E é justamente por amor que Ele age assim. O silêncio de Deus é muitas vezes um sinal do quanto Ele confia em você. Ele sabe que sua fé é forte bastante para sobreviver mesmo sem respostas imediatas. Ele vê o que você não vê. Ele está organizando os bastidores da sua vida de forma tão detalhada que, quando o tempo certo chegar, tudo fará sentido. Por isso, não se desespere. Continue orando, mesmo sem respostas. Continue crendo, mesmo sem sinais. Continue caminhando, mesmo sem enxergar o próximo passo. Porque fé não é enxergar, é confiar. E quem confia, descansa. A história de José, o silêncio do Getsêmani e as dores que você enfrenta hoje não são peças soltas e desconectadas. Elas fazem parte de uma narrativa maior, divina, onde cada detalhe tem um propósito. Você não está esquecido. Você está em processo. E quando esse processo terminar, sua vida será um testemunho vivo de que Deus nunca parou de agir. O silêncio dele não foi rejeição, foi proteção. Não foi abandono, foi estratégia. E quando os céus finalmente se abrirem, você perceberá que tudo aquilo que parecia estar dando errado era, na verdade, o plano perfeito sendo executado em silêncio, para te levar exatamente ao centro da vontade de Deus. Seu tempo vai chegar. Até lá, confie no silêncio, porque é nele que Deus realiza as suas maiores obras.